a qualidade, tá certo? Então, por exemplo, você pode achar que o socialismo é maravilhoso ou que o socialismo é monstruoso, mas isso não lhe diz o que é substantivamente o socialismo. Note bem, e o que é o socialismo não pode ser apreendido pelo simples conteúdo da proposta, quer dizer, como o autor da proposta a apresenta, tá certo? Porque quando ele apresenta, vai vir sempre na linguagem das qualidades e das expectativas e das esperanças, etc, etc. Tá certo? Quem examinasse a substância do conceito de socialismo em 1848, quando Karl Marx soltou o Manifesto Comunista, se alguém tivesse examinado isto com seriedade, chegaria à seguinte conclusão: o que é o socialismo em substância? Socialismo é a unificação de poder econômico e poder político. Ou seja, todo o poder econômico vai para quem detém o poder político, com a promessa, é claro, que depois ele vai repartir tudo, mas de qualquer modo os detentores do poder político se tornam instantaneamente também os detentores do poder econômico. Ora, vocês devem se lembrar que em 64, quando houve o golpe militar, teve um monte de comunista que saiu correndo, pedir ajuda para amigo rico para ele ir embora para a Europa. Isso quer dizer que você tinha um hiato, uma separação entre o poder político e o poder econômico. Tá certo? Quando, ao contrário, você tem um problema com um sujeito rico, você pode recorrer às autoridades, aos detentores do poder político, tá certo? E, portanto, aos controladores do aparato jurídico, policial, etc., para que o protejam contra essa pessoa. No socialismo está eliminado. O poder econômico está todinho na mão das mesmas pessoas que detêm o poder político. Portanto, a possibilidade de que isso evolua no sentido da democracia ou da liberdade é nula. Isso é impossível. Então, quem quer... Acontece o seguinte, que o Manifesto Comunista, quando foi lançado, não atraiu a atenção de intelectuais. Atraiu a atenção só de militantes. Então, você não vai ver professores de filosofia na época examinando isso. Começaram a examinar 70 anos depois. Tá certo? Mas se algum intelectual realmente qualificado tivesse examinado o Manifesto Comunista, ele diria imediatamente isso. Olha, isso que você está propondo, quer dizer que o socialismo vai trazer mais liberdade, isso é materialmente impossível. Porque você está eliminando a pouca margem de manobra que um cidadão que não tem nem poder econômico, nem poder político, pode dispor, né, jogando um contra o outro ou pedindo a um proteção contra o outro. Isso estará eliminado e você terá inventado a ditadura mais perfeita de todos os tempos. E uma vez constituída, esta ditadura não poderá ser desmantelada. Por quê? Se você disser, não, mas nós fazemos socialismo, daí nós vamos dividir o poder político entre as pessoas. Não pode haver político sem poder econômico que o sustente. Como o poder econômico já está na mão dos detentores do poder, então acabou, não tem para onde correr e não tem como desmontar o sistema. Isso é exatamente o que assinalou o Martin Melia naquele livro A Tragédia Soviética, onde ele viu que as tentativas de reforma do regime soviético iriam fracassar necessariamente, porque o regime era irreformável. Ou ele desmantela, ou ele fica como está. Então quer dizer que o socialismo é essencialmente ditadura. O socialismo sob qualquer das suas formas. Seja o socialismo internacional dos marxistas, seja o socialismo nacional dos nazifascistas e assim por diante. Então ninguém examinou e a discussão sobre o socialismo continuou na base de figuras de linguagem, sem que ninguém prestasse atenção na substância do que estava sendo ali proposto, né?